Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Bitulosso, sou professor de Teoria Literária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ e do Departamento de Ciência da Literatura. E eu agora vamos iniciar um vídeo sobre o decadentismo, na verdade sobre a história do decadentismo, que é uma preparação para o simbolismo. Então a gente vai fazer um pequeno passeio por essa história que me parece importante para entender o que ocorre com esses conceitos, porque a minha, o meu incômodo é quando se faz assim uma conceituação generalizada e abrangente do que é o simbolismo e se faz assim uma comparação demasiadamente escolar da diferença entre parnasianismo e simbolismo e inclusive a diferença entre decadentismo e simbolismo e se eles são coisas diferentes ou se eles são a mesma coisa e tal. O que me incomoda é a falta de conhecimento e de perspectiva de como houve uma história do movimento, uma história que está ligada à história do meio literário parisiense. Né? Então, se a gente não visita o desenvolvimento dessa história, a gente fica com uma visão realmente muito chapada dos conceitos e muito rígida e empobrecida deles e perde a dinâmica das coisas que foram acontecendo numa série de acontecimentos assim curiosos e importantes que vão balizando a cena literária da época e o entendimento do processo. Né? Bem, então a gente vai começar com os antecedentes do simbolismo. Né? São muitos, eu não coloquei todos aqui, mas eu coloquei aqueles que estão mais diretamente ligados à erupção do decadentismo mas que vieram antes deles, né? E que não são aqueles nomes, aqueles grandes nomes que a gente viu nos outros vídeos. Porque aqueles grandes nomes a gente sabe, né? Que são importantes para o simbolismo, que são e inclusive tem uma confusão que acontece muito, né? Eu falei, parece nos outros vídeos, né? De que, por exemplo, Baudelaire ele é um grande precursor do simbolismo, né? Talvez o maior de todos os precursores do simbolismo, né? Mas ele não é um simbolista, assim, definitivamente. Ele morreu antes, bem antes da inclusão do movimento, né? A eclosão do movimento decadentista, né? Foi no início dos anos 80, de 1880, e ele morreu no final dos anos 60, 1867. Então, assim, ele não participou disso. Já o Verlaine e o Mallarmé, eles são precursores, então eles têm uma obra anterior à eclosão, né? E eles estiveram assim num desenvolvimento da sensibilidade decadente, né, que foi ao longo dos anos 70, foi se acentuando até chegar à eclosão dela. Né? Então eles são assim figuras que fizeram, que participaram desse
desse princípio mínimo que foi se desdobrando. Depois, eles participaram do movimento simbolista como figuras mais velhas, né? Adorado pelos jovens. Agora, quem as pessoas foram as figuras ativas do movimento foram os jovens. E é esses jovens que a gente vai ver que geralmente são ditos assim que não são importantes, que não fizeram uma grande obra e tal. Isso tudo é muito questionável, discutível, né? Inclusive, pelo menos 3 deles são grandes nomes, né? Que é o Materlanck, né? Os dois belgas, né? O Verhaeren, o Materlanck e o Laforgue. Então, pelo menos 3 deles assim são figuras de alto nível, né? Talvez hoje em dia não sejam tão falados, mas isso é um problema assim da crítica atual, isso não é um problema deles, né? Bem, então é importante ressaltar o papel que o Mallarmé e o Verlaine vão ter, né, que são de figuras mais velhas que desenvolveram o processo. Quando chegaram na inclusão, eles já chegaram assim como figuras admiradas, tá? E participaram, sim, né? Porque deram uma grande força, assim, foram precursores e deram uma força verdadeira assim para o movimento, mas eles não estavam assim na frente das batalhas mesmo, né? Isso não, né? As polêmicas de jornal e tal, isso quem fizeram foram os jovens. E é importante destacar a importância desse trabalho, entendeu? Público, né? Dentro do espaço público que os jovens fizeram, tá? Isso é importante destacar, porque o movimento literário ele não nasce se não tiver gente trabalhando e lutando por ele, entendeu? Toda hora, né? Ele não nasce de uma pessoa que já é um pouco mais velha, já tem uma obra, mas não tem mais uma disposição polêmica tão expressiva, né? Então essa diferença é a primeira diferença que a gente precisa pontuar aqui, né? Mas vamos lá, fora esses 3 grandes nomes, né? O Rimbaud é um caso à parte, depois eu posso falar dele um pouco melhor, mas como que ele faz parte desse processo. Mas aqui você tem nesse texto aqui que eu escrevi, nesses apontamentos, né, que eu escrevi, você tem assim uma listagem de algumas das figuras, geralmente, nesse caso aqui, esses primeiros aqui, os pré-rafaelitas, o Thomas Carlyle, que são figuras assim, né, do circuito inglês. Você tem o Wagner, a gente vai ver ao longo do nosso passeio a monumental importância do Wagner nessa história toda. A gente tem assim palavras, né, que se tornam emblemáticas e começam a circular no meio de uma maneira que não estava muito clara antes. Então a palavra artista, né, começa a se tornar assim uma espécie de uma ambição, né, juvenil, assim, tornar-se artista, né? Essa figura, Nina de Viard, ela é uma figura muito especial, né? Ela foi responsável para organização de salões literários em que se encontravam os grandes artistas da década de 1870 e artistas intelectuais, enfim, um salão mesmo da intelectualidade parisiense. E
ela tinha interesses no esoterismo. Ela apresentou Eliphas Levi, que era uma espécie de né, de um mago, de um estudioso de magia daquele tempo, e é uma figura que tem vários livros publicados, e tem muitos livros traduzidos no Brasil, enfim, quem gosta desses assuntos conhece, né, e comprou livros de Eliphas Levi, tratado da alta magia e esse tipo de coisa, e ela apresentou esse Eliphas Levi ao Victor Hugo, que já estava bem velhinho nessa época e sempre teve interesse nessas coisas, e apresentou para os nossos, que na época eram jovens, né? Apresentou esse tipo de figura para Verlaine, para Mallarmé, entendeu? Para Villiers-Adam, que é uma outra figura importante aí nesse meio, né? Enfim, ela fez parte desse amálgama entre o meio esotérico e o meio literário nesse período. Para ser mais exato, Nina de Viard, ela tinha e tem interesses bem variados, né? Interesses, fazia esgrima e estudava cabala, assim, e era pianista, quer dizer, assim, não profissionalmente, né, mas tocava nas festas que ela fazia, que ela organizava. Ela estava junto com uma outra figura que talvez em termos artísticos seja mais interessante. A Nida de Viard, inclusive, ela também publicou poesia, poemas na revista Parnasse Contemporain, quer dizer, uma revista de parnasianistas, mas que nessa época os parnasianistas é que estavam dominando, né? É, mas o interessante é que tem uma outra figura que eu não coloquei aqui, se chama Judith Gautier, que é filha do Théophile Gautier, que a gente vai falar dele. Essa realmente era uma discípula do Eliphas Levi. Na verdade, foi ela que fez esses contatos todos do Eliphas Levi com o meio literário. E o Eliphas Levi era poeta também. Ele também tinha uma espécie de um pendor literário, né? Ele era muito apreciado. Assim, os livros dele que ele escrevia sobre magia eram vistos como livros de uma qualidade literária também, né? Enfim, então tem esses fatores aí. E a Judith Gautier, ela foi mulher do Catulle Mendes, que é também um poeta desse meio, enfim, que é um meio assim que está meio misturado com os parnasianos, mas no fundo é um meio de um pessoal mais revoltado, mais boêmio, certo? Assim, e que acaba se misturando mesmo com os ocultistas também nessa história, né? Boemia, ocultismo, uma visão das artes, da literatura que, que já não gosta muito dessa coisa parnasiana de muito realismo e muito uma visão muito científica e perfeccionista, né, da obra. E aí você tem assim, as figuras que vão iniciar, digamos assim, essa que a gente pode chamar de uma certa, assim, o início da Revolução Literária, bem o iniciozinho da Revolução Literária. A gente ainda vai ver como esse conceito vai se desdobrar, né? Em Charles Cros, Léon Blois e principalmente esse aqui, né, Villiers de L'Isle-Adam. E aí você tem revistas que aparecem, revistas que vão ser mais importantes dentro desse pessoal. O Mallarmé e o Verlaine estão junto aí, né? Revue du Monde Nouveau, né, de 1874, e Renaissance littéraire et artistique, de 1882, em que esse pessoal vai publicar uns poemas com ou a influência de Baudelaire, ou esse espírito decadentista que está se formando, né?
Tem os pintores que vão ser importantes, assim, Gustave Moreau, né, meio que um fundador da pintura simbolista, e o impressionismo, que todo mundo acho que conhece, né? Assim, mais ou menos o período do impressionismo foi de 1874 a 1886, né? Enfim, a gente sabe que o impressionismo ele foi um marco muito grande na pintura, né? Você tem como grandes compositores, né, dessa, assim, desse meio artístico francês, especificamente francês, porque na música vocês sabem que a música quem domina são sempre os alemães e um pouco os italianos, né? Então, pelo menos na música, os franceses eles ficam um pouco atrás, né? Mas tem essas duas figuras que são importantes, né? O Saint-Saëns e o César Franck, né? A renovação, então você, e todos essas figuras, todos esses nomes, eles estão em torno de uma busca de uma renovação da espiritualidade nas artes, mas ainda sem muita noção de como estão fazendo. Isso tudo é ainda uma coisa muito intuitiva, né? E especialmente a origem comum da correspondência entre as artes, ela está muito especialmente na ideia de mística. Tá? Isso começa a aparecer ainda vagamente, mas nesse momento está começando a aparecer essa essa visão assim de que a mística estaria por trás de uma correspondência oculta entre todas as artes, pintura, música, teatro, ópera, poesia e prosa, né? Schopenhauer e Hartmann são os filósofos que estão sendo lidos, que estão sendo cada vez mais lidos. Você vê que são alemães, né? Filosofia é com a Alemanha. Nesse momento, assim, o idealismo alemão já tinha passado, Schopenhauer fazia parte desse idealismo, né? Ao seu modo. E esses dois, assim, Hartmann é o filósofo do conceito de inconsciente. Ele introduz esse conceito, né? Que não está ainda bem longe do conceito freudiano, tá? E eles estão introduzindo aí a ideia de pessimismo e a moda do idealismo, quer dizer, uma atmosfera pessimista, né? Com toda assim todo o conceito de vontade do Schopenhauer, né? De que o mundo é feito de uma vontade cega, né? E que não tem esperança em relação a isso e tal e tal. E uma mistura estranha, por mais opostos que esses dois termos pareçam, mas eles são opostos e ao mesmo tempo eles estão meio misturados, entre ceticismo e misticismo, né? Que se estudar a fundo os dois, você vai ver que tem mais afinidades entre os dois do que parece à primeira vista, né? Bem, então aí você tem uma combinação que não deixa de ser curiosa. É a combinação do cabaré e da onda mística. Vou explicar isso. Esse período começa Paris vive de modas, né? A gente sabe disso. Baudelaire era um teórico, era um pensador da moda. Assim, a ideia de modernidade não existe sem um enfrentamento do fenômeno da moda, né? E assim, a Paris é assim, intelectualmente também tem moda, não é só nas roupas, nos vestimentos, não é só nos negócios, na intelectualidade também. Então você tem uma onda mística, tá? Uma vaga mystique que aparece, né? A palavra aparece como tema literário, né? Você tem o culto a Baudelaire, tá? Que vai se fazendo em revistas como a Renaissance, é uma dessas revistas. Vocês vão ouvir várias delas que a gente vai falar aqui ao longo
do nosso passeio. Já no romantismo, você tinha a introdução de doutrinas esotéricas, assim, que figuras que vieram ou do século XVII ou do século XVIII, por exemplo, Jacob Böhme é do século XVII, né? É um filósofo, um teósofo, filósofo alemão que é, digamos, uma espécie de filosofia hermética renascentista tardia. Ele é um pouco tardio, ele vem um pouco depois e ele é o mais especulativo desses filósofos renascentistas ou pós-renascentistas, né? Ele tem uma filosofia assim, bem um sistema difícil de entender, complexo, arrojado, né? E todo um trabalho conceitual assim, bem esmerado, assim, né? Então, bem, é alemão, né? Assim, está dentro de uma tradição lá, de um protestantismo alemão com uma forte carga intelectual, né? Embora seja pobre, ele era pobre, ele era era uma lenda, né? A sua biografia é meio lendária, entendeu? Mas é verídica, né? De que ele era sapateiro. Então isso também é uma característica interessante. Swedenborg, já falamos dele ao longo do curso por aí, né? Ele é o introdutor da teoria da doutrina das correspondências, né? Propriamente dita, que apareceu no século XVIII. E você tem o martinismo, que martinismo vem de uma figura chamada Jean-Claude de Saint-Martin, que foi um grande leitor do Jacob Böhme, né, um enorme admirador do Jacob Böhme, mais ou menos na segunda metade do século XVIII, e traduziu para o francês a obra do Jacob Böhme e introduziu um movimento esotérico chamado martinismo. Tá? Bem, essas correntes já estavam bastante ativas no romantismo francês, entendeu? Balzac gostava muito de Swedenborg, como eu já falei de Victor Hugo, enfim, o meio, essa relação entre o meio esotérico e o romantismo, isso aconteceu, né? Em especial Gerard de Nerval, que é um poeta que era bem jovem nos anos 30, 1830, junto a grande amigo do Théophile Gautier. Os dois eles eram boêmios e tinham interesses esotéricos, essa junção desses dois elementos, boemia, entendeu? E, quer dizer, boemia no sentido assim de uma espécie de um mergulho num underground, né? Numa experiência underground, juvenil, né? Que se inicia. A palavra boemia, com o sentido de uma pessoa que vive nos meios artísticos e ao mesmo tempo anti-burgueses, né? E pobre, né? Gente geralmente que não tem muito dinheiro, ou isso aí tem nuances aí, né? Porque no meio boêmio ele é um meio é um grande ponto de encontro, na verdade, né? Bem, o meio do trabalhador, dos trabalhadores, ou o meio daqueles que nem sequer têm trabalho, né? Esse meio ele raramente vai se misturar com o meio de pessoas ricas. Pessoas ricas não vão para esse meio, né? E esse meio não vai convidar pessoas ricas a fazer parte dele. Assim. E os ricos, certamente, eles, né, o princípio da diferença de classe, né, por excelência, fazer uma diferença de classe é você rejeitar quem está por baixo. Né? Então, assim, o meio dos ricos é um meio que não permite a entrada de pessoas de outras classes. Isso é evidente. Né? Isso é um princípio elementar. O que acontece na boemia? A boemia é o lugar em que o ponto de encontro de diferenças de classe, então gente que é rica, jovens ricos, que se revoltam com os pais, se revoltam com a vida
do mundo dos negócios, a vida em torno do dinheiro, né? A vida em torno de valores conservadores, né? Que geralmente oprimem a maioria e oprimem os próprios jovens, né? Que fazem parte desses e tal, e resolvem ser artistas, ou resolvem, né, sair. Eles vão frequentar os meios boêmios. E aí a boemia mistura tudo, mistura pobre, mistura gente, o estrangeiro, mistura imigrante, porque Paris é um ponto de encontro de tudo, então todo mundo sempre vai para lá. E esses imigrantes geralmente eles não, né, a maioria, claro que não vai ter muito dinheiro e nem muitos contatos. Então o meio boêmio é esse meio aberto, né, que todo mundo entra e um meio assim de uma riqueza cultural enorme. É o meio onde a arte prospera. É o meio boêmio. Né? Isso eu estou falando assim, uma arte que seja fora da burguesia, né? Não aquela arte de gabinete que a burguesia chancela. Né? Não é essa. Uma arte acadêmica também não é o caso. Né? Bem, é, e essas figuras, Gerard de Nerval, Théophile Gautier, esse pessoal eram jovens que se aliavam ao poeta, que estava um pouco mais velho e que não era boêmio, mas frequentava, tinha boas relações com essa garotada boêmia, entendeu? E o Vitor Hugo convidava esses dois e mais alguns para encenações de peças de teatro dele que aconteciam em teatros extremamente burgueses, né? E esse pessoal fazia uma zona nesses teatros, assim, né? O Hugo ele convidava esse pessoal para isso mesmo, para bagunçar o coreto e produzir assunto na imprensa, entendeu? Para as peças dele. Então tinha um lado estratégico do Hugo e tinha um lado de promoção desses jovens também, entendeu? Pela pior via possível, assim, né? Porque eles eram execrados e tal, mas eles gostavam disso também. Bem, esse pessoal é certamente pré-simbolista, né? Isso não há dúvida, assim, que essa experiência romântica ela é pré-simbolista. Né? Mas eu ia falar dos esotéricos, eu estava do boêmio, mas então o meio boêmio ele não necessariamente ele era um meio de pessoas esotéricas. Assim, tinha um meio esotérico, tinha um meio boêmio, mas o meio boêmio ele recebia esses influxos esotéricos e se misturava com eles também, entendeu? Vale dizer que o esoterismo ele é um braço marginal em relação ao catolicismo, em relação até às igrejas protestantes que também prosperavam, né? Protestantes que prosperavam. Né? Então, assim, o meio esotérico era o meio marginal, em termos, era uma visão da religião, né, marginal. Né? Então era normal que ele encontrasse uma certa guarida nos meios boêmios. Né? Não tem como você separar as duas coisas também. Não tem como você dizer que uma coisa é igual à outra, não é? Mas separar não dá. Né? Bem, tem um livro do Schopenhauer que fala sobre magnetismo animal, que era um assunto, assim, esse assunto magnetismo, esse era um assunto comum do romantismo, do tempo do romantismo. Uma pretensão que algumas figuras tinham, que eram figuras eram ocultistas, né? Mas tinham pretensões científicas, né? De propor formas de influenciar as pessoas através de um magnetismo que você comandava, né, por um conhecimento específico. E os cientistas da época eles desmistificaram esse tipo de coisa, né, mostraram que isso era pseudociência. Inclusive, o primeiro grande enfrentamento entre ocultistas
e cientistas ocorreu nesse período, ocorreu assim em todo o final do século XVIII e século XIX. Né? Schopenhauer, num livro que ele publicou em 1836, ele escreveu sobre esses assuntos e com uma certa simpatia. Ele escreveu sobre mística, tem um capítulo lá do Mundo como Vontade e Representação, que é o grande tratado dele, né, filosófico, que ele fala longamente sobre as obras místicas, assim, de uma maneira muito elogiosa. Né? Então ele era um entusiasta assim, da mística, o Schopenhauer, contra o racionalismo dos seus colegas de profissão, entendeu? Isso era claro assim no Schopenhauer. E ele também tinha a sua simpatia por esse pessoal aí que depois mais tarde a gente vai chamar esse pessoal de paranormal. Né? Na época não era bem esse tipo de palavra que circulava, mas você tinha você tinha esse tipo de prática acontecendo. E o Schopenhauer ele escreveu também sobre isso, publicou, isso em alemão, em 1936, e depois foi traduzido para francês. E esses franceses liam isso, né? Mémoire sur les sciences occultes. Isso é o título em francês do livro de Schopenhauer. Né? Bem, mas a gente não falou do cabaré. Depois do salão da Nina de Viard e da ajuda lá da Judith Gautier, né? A moda foi a do cabaré, um pouco depois. Né? Esses cabarés, assim, a palavra talvez ela tenha um sentido hoje assim muito, sei lá, de algo muito é, é, vulgar, né? Talvez hoje em dia, na época não era tanto assim, né? Era um meio boêmio, assim, né? Era tipo a boate da época e tal, mas tinha um nível interessante, é, recitação poética, entendeu? Enfim, uma relação entre poesia, música e teatro acontecia, né? Então não era só inferninho, não era inferninho, assim, não era um negócio assim desse nível, né? Então, em 1878 começa a aparecer assim esses cabarés e substituem e esses jovens assim anti-burgueses eles querem participar disso, né? Então vale a pena citar que o salão de Nina de Viard ele era um salão assim, era aquela coisa meio engraçada assim, era um salão anti-burguês, era um salão para quem era intelectual, para quem era artista e tal, então era anti-burguês. Só que é claro que era anti-burguês assim para burgueses. Né? Então, não era aberto como foi a boemia, como os círculos boêmios. Os círculos boêmios não fazem em salão. Os círculos boêmios acontecem no meio da rua. Né? Isso não é salão. Né? Salão não. Salão é feito por gente com dinheiro, né? que chama gente distinta e acontece lá, né? Uma festa de gente distinta. Né? Enfim. É, então, assim, o salão da Nina Viard era isso, era anti-burguês no meio burguês. Né? Boêmio não, boemia não, é um meio anti-burguês com pessoas anti-burguesas mesmo. Isso aí era tudo junto. Né? Era mais coerente, vamos chamar assim. Né? E aí começaram a aparecer grupos, assim, grupos de performance poética. Na época a gente não se chamava de performance. Esse conceito é um conceito assim dos anos 50, 60, né? Assim, não é um conceito da época, né? Na época as pessoas eram atores e poetas ao mesmo tempo e às vezes mas enfim, apareciam esses grupos de poetas que depois já começa a aparecer esses nomes que depois vão ser os nomes dos decadentes combatentes lá nos anos 80. Então, grupos como esses nomes estranhos, hidropatas, isurtes, né? Enfim, começa a aparecer nesse final da década de 70 e início da década de 80. Essa revista aqui ela vai ser muito importante, Nouvelle Rive Gauche, né?
que tem algo de esquerda, como vocês estão vendo, né? Chat Noir era enfim, um encontro de poetas assim que se tornou muito famoso, esse Chat Noir. Muita gente, assim, depois que ficou muito conhecida, frequentou o Chat Noir, e tinha sua revista literária, esse tipo de coisa que ia circulando por lá. Jutiste tinha esse pessoal também, enfim. E aí você vai introduzindo a junção do poeta e do revoltado. Importante destacar que assim a boemia e como eu falei, a palavra boemia nesse sentido, né, de um meio antiburguês artístico, enfim, pobre mas sofisticado, né, e tal. Esse meio boêmio, a palavra boemia surgiu nos anos 30 do romantismo parisiense, mas e fez assim muito barulho na época, mas é aquela coisa de Paris. Paris assim vai indo nos altos e baixos, né, de modas, né? Então a moda vai, aí depois a moda retrocede. Mas assim a ideia de que o poeta é uma figura revoltada contra o sistema burguês e etc e tal, isso realmente prosperou nesse período aqui, né? A junção do poeta com o revoltado. Vamos falar melhor sobre isso sobre esses assuntos no próximo vídeo.